educativa. Tocou num assunto bem interessante que até tinham me falado para perguntar, a questão da maioridade penal. Você é a favor de diminuir a idade para a pessoa ir presa e tudo mais? Ou é contra? Olha, na verdade, não sei se isso mudaria alguma coisa. O que eu vejo que tem que mudar é o seguinte, na minha opinião, e tem em muitos países isso, a pena a ser cumprida. Também. Então, beleza. Se o roubo é só 1 ano, beleza, é 1 ano fechado. Né? Porque não adianta aí, condenações, 10, 20 anos de prisão. Aí o cara fica 3, 4 anos preso, daí tem um monte de vantagem, de bônus situação. de fim de ano. Então, beleza, eu vejo assim, a pena ela tem que ser cumprida. Natal, puta, então, assim, se pegou, não precisa ser. Não adianta botar a pena de 12, 15 anos e o cara fica 2. Fica dando cupom de desconto pro cara depois. Então, eu vejo assim que o grande problema é esse. Eu acho que tem que mudar a questão das penas. Se pegou 5 anos, é 5 anos fechado. Na minha opinião, isso faria diminuir as reincidências. Entendeu? Porque, pelo exemplo, as pessoas pensariam mais. Exatamente. Então, assim, hoje, eu vejo que a reincidência ela se dá muito por essas brechas da lei, né? Às vezes a gente fala em judiciário, mas a gente tem que falar a lei. Sim. Né? Defensor, promotor, infelizmente, ela falha juiz, um pouco, né? Delegado, nós, Polícia Militar, nós temos que seguir a lei. Né? Mas vocês não criam a lei, só segue ela e faz cumprir, né? Com certeza. Então, na minha opinião, assim, né, pessoal mesmo, não sei se a maioridade ia resolver, mas agora a questão da diminuir essa impunidade poderia ajudar em diminuir a criminalidade. Não ficar com o cu na mão, pelo menos, né? Se o cara vai ser condenado a uma coisa, é aquilo ali, ponto. Senão o cara pega 5 anos e fala, eu peguei 5, mas daí eu vou cumprir 1 ano e meio, aí vai lá, entra para um regime semiaberto, que eles falam, daí já vai uma tornozeleirinha no cara, que tá na rua de Essa novo, parte do regime semiaberto, nada. por exemplo, você falou, pegou 5 anos fechado, 5 anos fechado, né? Eu, inclusive, apoio totalmente. 5 anos fechado é tempo, irmão. Porra, não acaba mais. Essa questão de regime semiaberto, saídas de não sei o quê, de fim de ano, de Natal, de Dia dos Pais, Dia das Mães, que, na tua opinião, eu sou totalmente contra. Que nem você falou para mim. Pegou 5 anos fechado? É 5 anos fechado, vendo o sol nascer quadrado e ponto. Acabou. Entendeu? Para ti, essa questão que você falou, tudo bem não reduzir a maioridade, mas cumprir o que é feito, entra também esse ponto ou não? Porque assim, as experiências que nós temos não são tão boas como essas pessoas que saem. Então, se você pegar várias ocorrências que a Polícia Militar, as forças de segurança prendem essas pessoas, elas estão com tornozeleira, elas estão nessas condições impostas. Saiu e não voltou, porque sair todo mundo quer, voltar ninguém quer. Então, infelizmente, as porcentagens são pequenas de pessoas que realmente vão trabalhar. Elas voltam para o mundo do crime. E na minha opinião, é por causa disso. Porque elas sabem que, voltar para a cadeia, vou ficar um tempo e sair de novo. Então, até esse dia, nós prendemos um rapaz aí, eu até citei isso aí nas redes sociais, né? Tem 27 passagens. Puta merda, eu vi. Então, você postou um cara que roubou uma moto, né? Não, ele estava nessa situação, ele estava em direção perigosa. Mas ele tem furto, roubo, receptação, disparo em via pública. Então, se dessas 27, se ele tivesse pegado 6 meses cada uma dessas... Não, mas ele não tinha feito as 27 daí, né? Com certeza, se ele tivesse ficado preso um bom tempo... Ia dar 13 anos e meio cada uma. Entendeu? Então, assim, eu vejo que o cumprimento da pena de forma integral, ele serviria como exemplo. Como a gente diz, né, no ditado, né, o exemplo se arrasta. Mas uma coisa que eu vejo... Tudo bem que não é todo mundo, nem esse cara aí todos, teria feito umas 3 vezes no máximo nesse tempo, se tivesse cumprido Deus. A pena. Na segunda eu ia pensar 2 vezes, né? Mas uma coisa que eu vejo que acontece aqui no Brasil, e não é uma coisa que todo mundo apoia, mas o Brasil ele é muito fácil de ser impune. A pessoa é muito fácil de ser impune. A gente teve comentário aqui, inclusive, no chat, de um caso de uma brasileira que foi para a Tailândia, lá cometeu o crime, ela estava fazendo tráfico internacional, acho que era, e ganhou pena de morte. Lá é esse ponto. E eles ainda mandam a conta da bala para a família pagar. Aí o que aconteceu? Lá é no ficou com o cu na mão,
mandou apelo para a Embaixada Brasileira, enfim, os caralho a 4 para voltar para o Brasil para ser julgada aqui, porque julgada aqui ela vai ganhar sei lá quantos anos e logo zarpa, né? Mas lá não, lá é pena de morte. Esse caso repercutiu pra caramba. Então isso me faz pensar que o Brasil, tudo bem que assim, nenhum lugar é perfeito, mas a gente falha muito nessa questão de literalmente cumprir a lei e fazer com que seja cumprida a qualquer custo, entende? Porque lá, por exemplo, tava com o cu na mão, vou mandar mensagem pro Brasil que o Brasil me safa. Mas é interessante isso, porque é uma coisa que a maioria da população muitas vezes culpa a polícia, né? Fala, mas a polícia não está fazendo o serviço deles, porque não está prendendo os bandidos, mas não é questão do prender. O problema é justamente isso, você prende o cara, dali uns dias ele está solto de novo. Aí você prende o cara de novo, dali uns dias ele está solto de novo. Você não tem como controlar, não adianta ter efetivo se você não consegue fazer cumprir o que você é feito para fazer cumprir. Mas quando é um menor de idade, por exemplo, alguns né? casos de furto aí que aí nós, de repente, não consegue pegar no flagrante, mas sabe quem é, através de imagens e tudo. E aí, se você conduzir 2, 3 dias depois, automaticamente ele vai ser ouvido, vai ser denunciado, mas vai ser liberado. E aí vai ter furto de novo. Né? Que bosta. Mas, assim, as brechas da lei, como a gente falou. A lei dá essa... né? E quem está julgando também tem que seguir. Sim, né, para não ser arbitrário. Não adianta, né? Então é a lei, às vezes também vai se jogando a culpa no judiciário. Não, eu tenho que seguir a lei. Por mais que a gente queira, às vezes, que seja feito de uma forma... Talvez as opiniões pessoais não sejam para aquela decisão ali, né, de liberar, mas tem que seguir a lei. Vontade é descer o pau e deixar uns 10 anos. A vontade muitas vezes é de uma vez, né? Mas não pode, a lei tem que ser cumprida. Menos um CPF, infelizmente é assim.